O Brasil já começou dentro de um processo de ocupação imperialista, vamos dizer assim, né? As grandes potências estruturadas para o desenvolvimento tecnológico confiam em seus centros de pesquisa, indústria, escolas, esquadras, em leis mundiais que garantam e cubram pela propriedade e cobrem também pela propriedade intelectual de suas descobertas. Geram patentes bem utilizadas que lhes dão renda e poderes gigantescos. Na competição por outros produtos, entram com o capital, o dinheiro deles, impresso e supervalorizado, comprando tudo o que lhes interessa. Dinheiro gerado e sustentado por um magnífico esquema de poder. Numa versão moderna do tratamento dado pelos europeus aos povos americanos, quando aqui chegaram trocando espelhinhos por produtos de maior interesse, induzem nossos patriotas a comprarem de tudo. Os índios agora estão apenas ao sul do Equador, no terceiro mundo. Os espelhos têm pneus, perfumes, mais cores. Então, é bom lembrar que o Brasil, que na realidade existe há milhares de anos como terra ocupada por seres humanos, né? Foi invadido pelos portugueses após um acordo, Tratado de Tordesilhas, entre duas grandes potências da época, Portugal e Espanha, e aqui vieram ocupar as terras que esse acordo dizia que era deles. Conquistaram espaços e formaram um país ao gosto e a critério deles. Tivemos um processo de genocídio intencional e não intencional muito grande, que as doenças foram nos dois sentidos. Tinha português morrendo por causa de bicho do pé e índio morrendo por causa das pragas, varíola, coisa assim, que adquiriram e não tinham imunidade. Até o nome índio é errado, né? Porque por um erro de cálculo, eles achavam que estavam na Índia, quando na verdade estavam na América do Sul, ou vamos dizer, no sul desse continente que ganhou um nome de América, que era o piloto de um dos navios da esquadra de Cristóvão Colombo. Então a nossa história é cheia de erros, cheia de mitos, né? Mitos de criação, ela gerou o Brasil de hoje. Então, paciência. Hoje nós temos um país, uma história de conquistas, de derrotas, de avanços, de recuos, que contorna dezenas, centenas de nações que vieram para cá antes e depois de Pedro Álvares Cabral. Se nós fôssemos dividir o Brasil dentro desse critério, nós teríamos aqui centenas de países. Bem, quase pusilanimidade. Dizer que tal situação é ruim também é discutível. A soberania de muitos países, de muitas nações, tem tido por consequência inúmeras guerras, ódios de toda a espécie. A grande nação mundial, Deus queira, talvez esteja nascendo nas bolsas de valores, nos guichês de bancos mundiais. Assim, quem sabe, a Terra viva a tão desejada paz. Isso foi escrito em 1998. A interferência desses povos, contudo, é muito maior do que poderíamos imaginar há alguns anos. Através da mídia, filmes e música, objetos de consumo são propostos e aceitos. Além dessas traquitanas, temos as questões ideológicas, as institucionais, as relações que se transformam num processo de modernização, entre aspas, muito bem defendido pela imprensa e políticos ingênuos ou mercenários. É triste ver as fisionomias de nossos governantes visitando os Estados Unidos.
Seus rostos não escondem a pusilanimidade, o servilismo, a submissão tácita. O grande império e seus vassalos não ocultam suas intenções. Como eu disse, isso foi escrito em 1998. Brasil, produtor de commodities, apenas e copiador de projetos, vemos nossas estradas sobrecarregadas com caminhões até cereais para exportação. Agora já estou falando mais do ano 2012. Lembramos com saudade uma época em que Ponta Grossa crescia com muitas empresas que transformavam soja em óleo, acrescentando valor e criando subprodutos que, com menos volume, davam muito mais divisas ao Brasil, além de postos de trabalho. E veio a Lei Candir no momento de desespero e tudo mudou. Só que essa lei que estimula a exportação desses produtos não acabou mais, continuou. Até porque quem manda na agroindústria do Brasil, em grande parte, são empresas estrangeiras. E elas não têm interesse que o Brasil seja um país desenvolvido sob esse aspecto. O que nós exportamos tem inúmeras aplicações nos países importadores. E seria burrice, né? Eles até sinalizarem, ou nós, seria esperteza, seria clareza de visão, mudar esse jogo, ainda mais num momento tão delicado quanto o que estamos passando. Perdemos oportunidades de ouro de racionalizar a nossa legislação e nesse momento o governo precisa ter cautela, mas com certeza a Lei Candir é um dos assuntos que a presidente precisa analisar com cuidado, porque é infame. Bem, com o plano real supervalorizado, a nossa moeda por tempo, supervalorizando a nossa moeda por tempo demais, assim como a adoção de juros extravagantes que minaram trilhões de reais dos bolsos brasileiros, diversas indústrias ou desapareceram ou mudaram de dono, fato consumado com o reconhecimento que a China é um país de economia de mercado, matando de vez inúmeras empresas. Algumas ganharam muito, mas o que poderia se transformar em indústria sofisticada caiu sob o peso chinês, infinitamente mais desenvolvido tecnologicamente. Eu posso dizer que eu sou testemunha disso tudo, porque afinal nasci em Blumenau, morei em São Paulo, estudei em Minas, viajei muito, tive uma carreira que me dá conhecimentos para isso. E era lamentável ver a indústria ceramista, a indústria de sapatos, a indústria têxtil, a indústria de máquinas que começavam a se desenvolver e só não eram melhores porque o próprio governo impedia a importação daquilo que era necessário, porque na sua ingenuidade criou barreiras para a importação de componentes eletrônicos, de computadores, controles digitais, né? Aquilo que devia ser importado foi travado e o que podia ser exportado deveria ser melhor. Nós não fizemos nada disso. E assim, naquela confusão dos anos 90 e início do século seguinte, o Brasil saltou de um lado ao outro, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que deu a impressão de ser atingido nessa década de fartura pela qual o mundo passou de uma maneira artificial, que a crise mundial agora mostra nitidamente. Mas
além de reduzir custos, o Brasil pode muito mais. E a China, se tem coisas que a gente reprove, tem boas coisas a serem faladas.